eu fui para o intervalo falando da mão de obra qualificada. Antes de você dar a resposta, eu vou falar uma coisa para você que nos ouve. A biquinha não tem nada mais tradicional do que a biquinha aqui na nossa região, não é isso? E por conta do incêndio que teve, diminuiu muito as barraquinhas. As pessoas lembram de São Vicente, poxa vida, eu vou comer uma queijadinha na biquinha, e hoje não tem mais. E mais, além de não ter mais, não tem aquelas doceiras que tinham. Aquelas doceiras foram embora e aquele ofício não foi passado, e hoje são poucas as doceiras que ficam ali na biquinha. Até conversando com o prefeito Caio Amado, eu falei, prefeito Caio, tem que ter uma escola de gastronomia que resgate a tradição dos doces da biquinha. Eu lembrei disso porque eu vou perguntar aqui para o Toninho, justamente sobre a mão de obra e a qualificação desse mar de profissionais que trabalham nas padarias. Acho que esse é o nosso grande desafio à frente de uma padaria, pessoas, o sindicato junto ao Senai. Eu sou diretor da Fiesp e a gente junto ao Senai, a gente está montando um centro técnico de qualificação de mão de obra de produção, padeiro e confeiteiro dentro do sindicato. A gente retomou as obras que estavam paradas há 27 anos e fechamos essa parceria. A inauguração deve acontecer nos próximos 2 a 3 meses. Além disso, a gente está dentro do sindicato estruturando uma padaria, replicando o ambiente de uma padaria para poder oferecer cursos de barista, como atende mesa, como se corta frios. Acho que é uma carência quando a gente fala de atendimento. E a gente também vai ter no primeiro andar cursos de gastronomia, chefes de cozinha, cozinheiro e pizzaiolo, que são hoje demandas também da padaria. Hoje a padaria não é mais só o pão, não é mais só o cafezinho. Sim. Então é uma atividade que vem crescendo muito, explorando outros produtos e serviços, e por isso que a gente também está incluindo cozinha e pizzaiolo. Muito bom, né, Rafael? Falar a verdade. Adoro pizza. Sem a pizza e aquele pãozinho gostoso, a gente já tá sem a queijadinha. Se não tiver o pãozinho e os frios cortados ali de maneira adequada, dá gosto de ver. As padarias hoje, elas são... as padarias, elas... É um shopping center, né? É um centro gastronômico. Um pouco por necessidade, porque a venda de pão hoje está muito pulverizada, já hoje se vende o pão, que é o principal produto, em outras atividades. E aí a padaria se reinventou. Virou restaurante. Vem se adaptando. Sim. Então hoje a padaria é a extensão da nossa casa. Você marca o bate-papo, o cafezinho, o encontro, fecha negócios. Hoje a padaria costuma dizer que é o segundo lugar mais democrático da cidade e só perde para as nossas praias. Rafael Paz dos Santos é o sócio fundador da Invest Smart, que é uma franquia da XP. É um escritório credenciado. Uma representante da XP e é o maior escritório da Invest Smart do Brasil. Então é o maior escritório da XP aqui em Santos, porque nós temos uma renda per capita alta. Mas não é só de rico que vive esses escritórios, né? Eu acho que democratizou muito e nós começamos a nossa entrevista falando dessa democratização e principalmente da educação que democratizará os escritórios de investimentos, porque todo mundo hoje, os assalariados, a gente não sabe como será por conta da janela demográfica, não saberemos como será daqui 20, 30 anos, né? Então, pode ser que essa janela demográfica vão ter mais pessoas velhas do que pessoas jovens para entrarem na Previdência, então os jovens mais do que nunca devem se preocupar com algum tipo de poupança, que investimento, vamos falar, investimento é poupança, não é isso? Correto, o ato de poupar, né, vamos guardar dinheiro, mas você ilustrou muito bem a questão da transição que a gente vive hoje etária, né, eu dou o exemplo, eu uso a minha própria família como exemplo. A minha avó teve 12 filhos, né? E todos os filhos da minha avó tiveram mais de um filho, com exceção da minha mãe, que teve um único filho, que sou eu, né? E provavelmente eu só vou ter um filho, né? Então, antigamente a gente tinha famílias muito grandes, e aí os filhos sustentam os pais e assim por diante, né?
e a gente vê uma diminuição, né? A tendência é que as famílias sejam cada vez menores, né? E isso afeta a questão da previdência social, né? Então é muito importante que todo mundo guarde dinheiro, porque lá na frente só o que a previdência social vai prover pro cidadão talvez não seja o suficiente, né? Então, se a pessoa se preocupa em ter uma liberdade financeira, que é o que a maioria dos nossos clientes que nos procuram pedem, né? Eu quero atingir a liberdade financeira, eu quero poder trabalhar por hobby, né? Trabalhar quando eu quero ou com o que eu quero. É muito importante essa questão de poupar, de guardar dinheiro, e quanto antes a gente começa, melhor é, né? A gente fala muito lá para os meninos que trabalham com a gente tem algumas pessoas muito jovens que trabalham lá, tem gente de 18 anos, 19 anos, 20 anos, e a gente fala para eles que eles têm o fator mais importante que nós não temos mais, que é o tempo, né? Eles têm tempo. A gente não tem mais, o tempo não volta atrás, então isso é muito importante. Então, quanto antes a gente começar a guardar dinheiro, melhor é e mais fácil fica. E você consegue, existe um simulador bem fácil, didático da pessoa fazer a descrição desse sonho? Eu quero me aposentar daqui 20 anos com salário de X. Claro, você tem lá um simulador, põe tanto por mês. A gente isso faz parte do nosso trabalho, inclusive, né? Na primeira conversa que a gente faz com todos os clientes, a gente faz uma série de perguntas, e essa é uma delas, né? Quando você quer se aposentar ou quando você quer ter a sua liberdade financeira? E a pessoa responde a idade, quanto ela guarda por mês e quanto ela gostaria de ter de salário na aposentadoria, e a gente faz esse cálculo e demonstra para ela, fala, dentro do que você está me falando, o seu sonho é factível, ou precisamos alterar alguns números aqui para a gente conseguir atingir esse teu objetivo, né? Modelo americano, inglês, porque europeu geralmente é ao contrário, né? Na Europa, o pessoal está pendurado na previdência, com salários altos, by previdência social. E o americano não tem previdência, 13º, fundo de garantia, não tem absolutamente nada, e todo mundo quer ir para lá, que coisa, né? Para você ver como nós temos aquela impressão errada do que é bom, do que é ruim. Ninguém, né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, lá você não tem 13º, não tem previdência social, você não tem nada, mas você tem trabalho que paga bem. Exato. E daí você tem a XP lá, tem a Invest Smart lá, os escritórios de investimentos que vão ajudá-lo a se programar para quando você for aposentado, viver muito bem, obrigado, lá na Flórida. Exatamente. Então esse é o sonho americano. E o sonho brasileiro? Eu acho que o sonho brasileiro é muito parecido com o sonho americano, é aposentar, alguns querem viver na Flórida, mas aposentar é ter aquele padrão de vida básico, né, depois que se aposenta, e depender o menos possível da Previdência Social, né? Sem falar mal aqui, claro, mas assim, é muito importante. Sim. Essa questão de guardar dinheiro, e o americano tem muito isso na cultura dele, tanto que desde criança eles ensinam os filhos a comprarem ações, né? Comprem ações, invistam em ações, invistam em grandes empresas, né? Porque é isso que move o mercado. E lá fora o americano tem isso muito enraizado. O brasileiro está aprendendo a fazer isso, né? A XP começou, hoje a gente tem diversos influencers que falam muito nas redes sociais. Sim. Sobre isso, e eles têm um papel fundamental. Eu gosto de falar muito dos dados da minha profissão, que está engatinhando ainda no Brasil. Hoje nós somos, salvo engano, 30 mil profissionais no país, o que é muito pouco, comparado com os Estados Unidos, que tem 1,5 milhão de profissionais certificados que fazem Sim. o que a gente faz aqui. Sim. Né? Então é uma diferença muito grande. O Brasil está só engatinhando nessa questão de educação financeira. Mas eu acredito que a gente tem um caminho muito bom pela frente ainda. Tem um caminho muito bom. Toninho, você já é um presidente de entidade, de classe, e também acabou de me dizer que você é diretor da Fiesp, então você já faz... A sua atividade política já está inserida na sua atividade empresarial. E agora, uma atividade política de fato eleitoral, vai passar aí pelo escrutínio dos eleitores, e ao ser candidato, vamos dizer que você se eleja,
que você pensa? Qual é a sua visão de mundo e o que você acha crível que podemos colocar em prática rapidamente aqui em Santos? Primeiro, eu acho que falta um pouco da iniciativa privada no poder público. Você começou Boa. o programa falando das obras, e eu acho assim que é necessário ter um cronograma, é necessário ter um planejamento, é necessário ter um nível de serviço acordado entre quem está executando a obra. A gente vê bastante obras, ninguém é contra essas obras, acho que elas são importantes e elas vão trazer futuramente um ganho de qualidade ou de locomoção para a população, só que falta um pouco, eu acho que esse olhar da iniciativa privada. A gente não quer saber quantos albergues foram construídos ou quanto efetivo foi aumentado, mas sim quantas pessoas, moradores de rua, a gente conseguiu. Eu acho que hoje na política se faz muita politiquez e pouco resultado, falta um pouco o olhar da iniciativa privada dentro do poder público. Eu acho que eu, com a minha experiência, não só como empresário, mas também do mundo corporativo, eu gostaria de primeiro estar levando esse olhar. Menos política, mais foco em resultado, pensando no todo. Eu acho que esse é um grande desafio para a nossa política hoje, que a gente não vê isso e é uma carência. Acho que hoje se faz muitos vídeos, você estava falando de influência, se faz muito marketing e dentro pouca, da política. É muito blá blá, muita alegoria e pouca evolução. É isso aí, boa. Muita alegoria e pouca evolução. Resumiu exatamente. bem. É muito blá blá blá. Eu também sou assim, sou adepta a termos empresários, profissionais liberais, a pessoas que fazem das suas vidas e das suas sustentam suas casas com o suor, com o trabalho, né? Não tem outra opção. Ou você ganha na Mega Sena, que não ganha nunca, ou você trabalha. Eu vi, Cris, que o comércio é uma das grandes atividades econômicas da cidade, né? Você falou do porto também, tem o turismo, que é muito Sim. em virtude das praias, independente Sim. do centro, de outras riquezas que a gente tem, mas o comércio eu não me vejo representado hoje na Câmara dos Vereadores. Acho que a gente tem vereadores, um nível baixo de vereadores nas discussões rasas, como você falou, muito infantilizada. Hoje, até em virtude da polarização, a gente se discute com muito raso, a gente não aprofunda as discussões e eu não me vejo representado por parte dos vereadores e eu não vejo o empresário ou o comerciante, quem está ali gerando emprego e pagando seus impostos representados. Eu vi muito isso durante a pandemia. Eu participei de algumas discussões para a gente buscar aí um equilíbrio. Claro que era uma situação totalmente atípica e eu acho que teve muito aprendizados, acertos e erros. Claro que a questão da saúde é primordial, mas eu acho que faltou. O comércio está mais representado. Eu tive à frente dos debates falando das padarias, mas o açougueiro, o chaveiro, outras atividades que também são importantes, não tinha essa representatividade para estar discutindo com o poder público e buscar um equilíbrio. A gente, até hoje, a pandemia já ficou 3 anos para trás, e até hoje muitas atividades estão pagando um preço pelo que aconteceu lá atrás. Recentemente foi liberado um fundo de crédito para as empresas de eventos que foram muito impactadas, mas tem várias outras atividades, sim, não só o pequeno, o médio, e até grandes empresas também estão sentindo. E faltou um pouco o poder público ter um pouco essa visão da iniciativa privada e entender um pouco mais o papel do comerciante dentro da economia local. E aqui esse espaço, no Salto Negócios, empresas, empresários, é o lugar certo para nós debatermos esse tema. Não há tempo para mais nada. Eu agradeço aqui aos meus convidados, Toninho da Padaria, o Rafael, dono do escritório Invest Smart, e falo sempre no final das edições aqui do programa No Salto, a sociedade quem gera riqueza. O governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade. E não existe empresa rica com o povo pobre e vice-versa. Um beijo, pessoal, e até a semana que vem. Programa No Salto. Oferecimento
Acta Motors. Apoio Fema Energy.